no YouTube, corre lá, acessa o canal, que lá também tem vários conteúdos interessantes para vocês. Bom dia, Aline. Bom dia, Marcela, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Vamos começar mais um Café do Cuidador Empreendedor? Vamos começar Então, nossa hoje, quinta-feira bem, né? isso, começar a quinta-feira bem. Hoje, nosso 12º episódio. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café do Cuidador Empreendedor. Aqui nós discutimos estratégias para você faturar 5K, R$ 5.000, como um cuidador autônomo e de sucesso. Meu nome é Aline Davi. E meu nome é Marcela Rodrigues, sou proprietária da empresa Vó Maria Ilse, uma empresa de cuidadores de idosos e empreendedora nesse mercado tão promissor. Isso mesmo. E o tema do nosso episódio de hoje é: você tem dificuldades em precificar o seu plantão? Então, aqui, a nossa linha de raciocínio sempre foi a favor do trabalho autônomo, do cuidador como microempreendedor individual. Então, essa é a forma de trabalho que viabiliza, quase que não sai, que permite, né, que você, cuidador, fature R$ 5.000 por mês. Não é, Marcela? Então, Isso, nós é uma vamos. das formas, né? Isso, uma das formas. Então, eu penso que é importante a gente começar falando um pouquinho dessa forma de trabalho, antes necessariamente de falar dos valores dos plantões. Isso, a gente sempre bate na tecla desde o início do nosso trabalho, né? Que é a maneira que é mais rápida, mais possível de você alcançar. E quando você escolhe ser um microempreendedor individual, você possui alguns benefícios que o governo ele oferece para quem quer empreender, para quem quer iniciar nesse mercado do empreendedorismo, né? Então, quando você escolhe ser um microempreendedor individual, você não quer dizer que você vai trabalhar menos ou que você vai ter, vai ser mais fácil você conquistar os seus R$ 5.000 ou o faturamento que você desejar. Para ser microempreendedor individual, essa escolha são para profissionais que possuem coragem de alavancar os seus ganhos, de aumentar os seus ganhos empreendendo. Esse modelo de atuação ele permite uma maior flexibilidade de horário, porque você é capaz de montar a sua escala. Mas também você puxa a responsabilidade da sua carreira para você. Você tira da mão do seu patrão, né, do seu contratante, e puxa essa responsabilidade para você. Você vai ser responsável em pagar os seus impostos, em fazer as suas economias, mas também, em contrapartida, você tem uma possibilidade de ganho muito maior quando você está no outro modelo, né? No modelo de carteira assinada ou um outro modelo que vocês até concurso, né? Porque o concurso é difícil, você é limitado, o seu ganho ele é limitado. A maneira mais flexível e mais possível de você ganhar mais é sendo empreendendo no mercado e para iniciar sendo um microempreendedor individual. Vai te dar mais liberdade para trabalhar, porque você pode montar a sua agenda, né, no horário que vocês conseguem, mas também exige responsabilidade de vocês, exige coragem. Isso. E esse cuidador, ele vai trabalhar sob a forma de plantões, né? Então, o que ele precisa levar em conta para precificar a sua hora de plantão, né? Quais os requisitos que o cuidador precisa estar atento para precificar essa sua hora de trabalho? Sim, o modelo mais indicado é trabalhar na forma de plantões, mas também podemos negociar com os clientes mensalidades, mas em cima dos valores dos plantões. Você consegue, se você for trabalhar com plantões avulsos, você consegue até cobrar um valor melhor, maior nesse plantão avulso. Mas para fidelizar o seu cliente, para poder conseguir mais plantões, uma boa estratégia é você trabalhar com mensalidade. Essas mensalidades você pode trabalhar com plantões e reduz um pouquinho o valor do seu plantão para poder fidelizar esse cliente e garantir os plantões do resto do mês. Você pode trabalhar com pacotes ou mensalidade. Mas existem três elementos que a gente precisa considerar na hora de precificar esse plantão. O primeiro deles que eu considero é a concorrência. A concorrência não quer dizer que nós vamos cobrar o nosso plantão baseado nos valores da nossa concorrência. Mas é muito interessante a gente pesquisar o que os nossos concorrentes estão cobrando, o que o mercado está praticando, né? Sempre levando em consideração o valor agregado que esse profissional traz para a vida desse cliente. Porque não tem como a gente comparar profissionais que estão iniciando, né, no mercado com profissionais que já têm 15 anos de mercado, 10 anos de experiência.
Então, a gente precisa sempre balizar, entender o valor que ele está cobrando e baseado em que ele está colocando esse valor. Se é em cima de uma especialização, se é, o que é o valor que ele está agregando, que é muito interessante também, até para a gente acompanhar e entender o que a gente precisa estudar, o que a gente precisa capacitar e melhorar. Outra questão que a gente tem que levar, outro elemento, são os custos e despesas. No nosso caso, o nosso custo básico vai ser a nossa guia de R$ 70 que a gente precisa pagar do microempreendedor individual, que são os impostos, né? A contribuição do INSS e o ISS, e o nosso deslocamento. Nós precisamos avaliar a distância, o tempo que a gente vai levar para poder chegar nesse cliente e o valor que a gente gasta. Esses são os nossos custos básicos na prestação de serviço como cuidador de idosos. Mas também nós temos investimento em cursos, nós temos investimento em capacitação. E isso já vem no terceiro elemento, que é o que vai contribuir para o valor agregado, que é o terceiro elemento que a gente precisa considerar na hora de precificar o plantão. O valor que a gente consegue agregar à vida desse idoso, à vida desse cliente. O que a gente resolve? Quais são os problemas, quais são as soluções que a gente leva para essa família? Né? Qual o valor que a gente agrega à qualidade de vida do idoso e a segurança e a tranquilidade da família? A gente consegue entregar isso para os nossos clientes? Então, isso tem um valor e você consegue mensurar e calcular passando o preço para o seu cliente, porque existe uma diferença entre preço e valor. O preço é a monetização, é o valor que é a quantidade em dinheiro que a gente vai cobrar do nosso cliente. E o valor é o benefício que a gente oferece para esse cliente. Então, o valor agregado, ele vai te dar condições de quantificar quanto vale esse plantão, baseado na sua análise da concorrência e na sua análise dos custos. E quando esses custos iniciais, que são só imposto, deslocamento, são para microempreendedores individuais. Quando esse profissional ele consegue aumentar sua equipe, ele tem já tem um espaço para poder receber, ele já vai ter outras despesas fixas, né, como internet, energia, mas no nosso caso isso não leva em consideração nesse momento. Nós vamos levar em consideração apenas o deslocamento, né, a distância, o tempo que a gente vai gastar e o valor, e essa taxa que a gente precisa pagar por mês. Que em um plantão a gente costuma conseguir pagar essa taxa do mês e o restante vai ser só mesmo os custos de deslocamento. Então, quando for precificar um plantão, precisamos levar em consideração esses três elementos: a concorrência, o custo e as despesas, os custos e as despesas e o valor agregado. O que a gente consegue agregar na vida desse cliente. É um aspecto importante que eu penso que precisa assim, ser bem destacado, reforçado, né, para que os nossos cuidadores tenham consciência, é a necessidade de se capacitarem, né, de oferecerem um diferencial para poder cobrarem mais pelo serviço oferecido. Então, não basta apenas querer cobrar caro, eu preciso oferecer um serviço à altura para o meu cliente. Não é verdade, Marcela? Exatamente. Deu uma cortadinha, Aline, só na pergunta, mas a questão da capacitação, ela é muito importante e eu considero que é a base. Porque o nosso conhecimento, sem o conhecimento, a gente não vai ter segurança de desempenhar nossas atividades e ela vai ser a base. É o que é obrigação todos ter. É como se nós falássemos que todo profissional precisa ter ética. Quem tem ética não é uma qualidade, é uma obrigação. Então, nós nos capacitarmos, a gente ter essa base, essa formação, é o básico, é o obrigatório que todos os profissionais precisam ter para poder ir atender um cliente, um idoso. Porque é muito complicado você, como a gente já mencionou em outros episódios, você achar que é intuitivo cuidar de alguém. Mas existem muitas situações que o conhecimento, né, que a capacitação vai te auxiliar, vai te dar condições de atender melhor esse idoso. E uma capacitação mas só que a gente precisa considerar para agregar mais valor ao plantão, são as especializações. E uma que eu considero muito importante, que eu acho interessante vocês avaliarem, é o cuidado ao idoso com Alzheimer. Esse idoso, ele tem umas Travou um pouquinho. Marcela? Esperar ela voltar. Voltamos.
Até onde Você ia começar a falar do Alzheimer, que esse paciente é um paciente que precisa de cuidados específicos. voltamos. Aí, voltamos. Assim, essa internet de manhã não está nos ajudando. Não, nós vamos ter que rever isso aí. Que essa parte técnica é muito complexa. Então, a questão do Alzheimer, que eu acho interessante considerar e destacar para os cuidadores, é porque é uma doença que está aumentando muito, né? Que está tendo, eu acho que está tendo mais diagnósticos, e a família, tanto a família quanto o cuidador, tem muita dificuldade em lidar. Então, é muito interessante para os cuidadores eles se especializarem nessa área, porque são cuidados muito específicos e tem que ter um manejo diferente das outras doenças, de doenças crônicas, né, ou de outras doenças psíquicas mesmo. Então, é uma especialização que eu considero muito importante, que agrega muito valor ao cuidador de idosos, porque hoje eu estou com cuidadores que são enfermeiros, que está tendo dificuldades nesse manejo com o idoso com Alzheimer. Porque cada idoso, ele reage de uma maneira diferente, não tem um padrão. Né? Nós esperamos que o cuidador, que o idoso com Alzheimer seja irritado ou agressivo, mas não são todos que são assim, cada um reage de uma maneira. Eles ficam muito teimosos, eles costumam fazer coisas que colocam a segurança dele, né, em questão. Então, é muito interessante os cuidadores que estão pensando em se especializar, procurar essa área, que eu acredito que é uma área que agrega muito valor ao plantão e ao valor que esse cuidador tem a oferecer para o cliente. Uhum. E é uma doença que muito difícil para a família, eu acho que ela é mais difícil para a família que está lidando com o idoso, né, do que o idoso necessariamente dito que está vivendo a doença. Então a família fica muito insegura, né? Então ter um cuidador capacitado, que entende da doença, né, que tem esse jogo de cintura de saber lidar com esses vários tipos de manifestações, eu penso que é um grande diferencial para esse profissional, né? Se Isso é um destacar no grande mercado. valor agregado, né? Isso, sem Porque dúvida a alguma. família tem muita dificuldade de aceitar, mas o Isso. idoso, ele não tem tanta noção, mas diversas vezes, ele coloca a vida dele em risco. E o cuidador, ele precisa estar preparado para isso. Porque, igual eu tenho uma cuidadora que ela tem Alzheimer, e aí ela tem mania de subir a escada. E se tirar a escada, ela fica desconfortável, ela fica confusa, ela fica irritada, porque no caso dela, não pode tirar nada do lugar, ela já tem a rotina dela. E isso desde sempre. Então, ela tem as coisas dela sempre foram muito no lugar certinho. Então, se tira uma coisa do lugar, ela fica muito incomodada, ela dá trabalho o resto do dia. E ela gosta de subir a escada porque ela tem mania de limpeza. Então, ela fica limpando os armários, ela sobe de madrugada, ela sobe de dia, de noite. E é uma questão que a gente está precisando ter um jogo de cintura para poder lidar com essa questão dela subir a escada. E se a gente tira a escada e coloca um banco, ela sobe no banco. Esperar um pouquinho, já já mais ela volta. Voltou. Voltamos. Isso. Interessante que no Instagram e no TikTok não cai. Então, essa idosa, ela coloca a fruteira em cima da escada, que é aquela escada de banqueta. Ah, Então, ela coloca lá em cima. E se tirar a fruteira de lá, ela fica agoniada. Então, agora a gente está estudando de colocar uma fruteira inteira, que não precisa colocar em cima de nada, para poder ver se a gente consegue melhorar essa questão dela subir a escada, porque está ficando perigoso. Porque acorda de madrugada, 3 horas da manhã, qualquer horário, ela está lá em cima da escada, no escuro. Então, é complicado. E isso são pequenos detalhes, né? É um pequeno detalhe que aconteceu com essa idosa específica. E a gente precisa. mas que afeta toda uma rotina, né? Afeta toda a rotina, afeta todo. A segurança.
Isso, e o filho, para poder. Porque o filho fica agoniado, né? Ela fica muito na janela, então a gente já pediu para colocar uma tela. Então, são questões de segurança mesmo que a gente precisa observar e ter um jogo de cintura e para o cuidador conseguir lidar. E não são todos os cuidadores que estão preparados para lidar com isso, e a maioria tem dificuldade de separar, porque os cuidadores e os familiares, eles não conseguem entender que são atitudes ligadas à doença. A doença. Muitos consideram que é teimosia, que é pirraça, né? E tem muita dificuldade de separar. Por isso que eu acredito que é muito importante a gente se especializar e estudar nesse quesito. É. E aí você falou um pouquinho da especialização, né? Mas como que o cuidador ele pode se diferenciar no mercado, né? O que mais que ele pode oferecer, né? Para sair do básico e se destacar? O que que ele pode oferecer para que a sua hora de trabalho seja mais valorizada? Eu considero que a especialização e a capacitação são muito importantes, mas mais importante que isso, a profissionalização, né? Você ter um comportamento profissional na negociação, na sua apresentação, na maneira que você vai se portar, na maneira que você vai falar das suas atividades, né? Então, na consciência que você tem. Eu considero muito importante você ter consciência e internalizar qual a sua função. Para na hora que você for negociar com o seu cliente, na hora que for fechar um contrato com o seu cliente, você está segura do que você faz. Você está segura para justificar o que você pode e o que você não pode fazer e o porquê. Porque você simplesmente falar para o seu cliente que você não pode fazer algo porque você não quer, não justifica. É difícil de explicar isso para o seu cliente aceitar isso. Então, é muito importante a maneira de você se portar, a maneira de se vestir, a maneira de você negociar com o seu cliente já agrega muito valor. Você vai transmitir muito mais segurança e confiança em relação ao serviço que você está prestando. Então, eu até costumo brincar que quando você pode ter um profissional que ele não é muito capacitado tecnicamente, mas ele tem, a gente costuma falar, uma lábia boa, né? Ele se vende muito bem. Esse profissional, ele tem muito mais espaço no mercado do que o profissional que é muito bom tecnicamente, mas que não consegue se expressar. Porque a primeira impressão é que fica, né? Infelizmente, se o cliente não nos der uma oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, você não vai conseguir demonstrar a sua técnica, você não vai conseguir demonstrar o que você sabe fazer. Por isso é muito importante, quando você for se apresentar, você está bem vestido, ou de uniforme, né? Você usar as palavras corretas. É muito importante você ouvir primeiro, antes de falar, porque você precisa entender o que o seu cliente está precisando para oferecer a melhor alternativa para ele, a melhor solução. Muitas pessoas tem muita dificuldade em ouvir. E o nosso cliente, principalmente o nosso cliente, ele está querendo falar, ele está querendo ser ouvido, ele está querendo falar as dificuldades dele, o quanto está difícil a vida dele, pesado, né? E o quanto ele ainda tem culpa por isso, o quanto ele tem remorso. Então, é muito importante a gente ouvir o nosso cliente, entender o que esse cliente precisa para a gente conseguir oferecer e propor a melhor solução que cabe àquele cliente. E a profissionalização que vai tornar isso capaz, que vai te tornar um profissional diferenciado do outro. É a postura, é a maneira de se portar, a maneira de negociar e a maneira mesmo de entender quais são as funções. Porque hoje, a maioria das pessoas, dos cuidadores, não sabe explicar o que é função dele, o que não é função. E ficam todos só reclamando que não consegue, que o seu cliente coloca ele para poder limpar a casa, fazer faxina. Então, esse profissional não consegue se posicionar, né? Não consegue ter postura, porque ele mesmo não tem consciência do que é função e do que não é função. Ele só fala assim, porque eles me colocam aqui como empregada. Mas eles não sabem o porquê que eles não podem executar aquela atividade. E a gente não tendo consciência disso, a gente acha que o nosso serviço não vale. Vale pouco. Né? Então, muitos cuidadores, eu tenho conversado, eles têm medo de falar o preço. Eles têm medo, eles não conseguem justificar o valor, o que eles agregam.
e eles não conseguindo internalizar isso, eles acham que o plantão dele é caro mesmo. Então, eles não conseguem passar valor. Esse profissional, ele tem dificuldade em cobrar o valor correto. Esperar. Oi. Internet colaborar. Voltou. Mas você estava falando, né, Marcela, se a própria pessoa tem dificuldade de entender qual que é a função dela e qual que é o valor do trabalho dela, como que ela vai conseguir cobrar? Ela não passa segurança, né? Quando ela vai passar o valor. Isso. Então, ela tem vergonha, ela tem medo, é vergonha, é medo de passar o valor, o preço. Eu estava conversando com uma aluna minha, ela falou assim que, Marcela, mas eu tenho medo. Qual o valor que ela... Voltamos. Voltou. Então, Você falou assim, da então, sua aluna que ela tem medo. de falar o valor. Ela trabalhava para uma família que pagava para ela R$ 400 para ela ficar com o idoso o mês inteiro. Nossa. Então, ela sabia que era pouco, mas ela não sabia justificar, ela não conseguia pedir aumento, ela não conseguia falar o porquê que ela precisava de mais. Então, ela cuidava da casa e do idoso por R$ 400. Nossa. Porque ela não tem essa segurança, ela não conseguiu justificar. E existem pessoas que são assim, né? Que se aproveitam desses profissionais. Sim. Então, o primeiro passo é a profissionalização. Vocês precisam entender, internalizar quais são as funções do cuidador de idoso, o que esse cuidador faz, qual que é a importância de tudo que ele executa, o porquê que você pode executar uma certa atividade, o porquê que você não pode executar, ter uma boa apresentação, saber negociar no início da contratação o que é certo, o que é errado, os valores, e internalizar, saber o valor que você agrega e não ter vergonha de passar o preço do seu plantão. Isso no início, porque se você aceitar baixo no começo, você pode falar assim, então nós vamos fazer um período de experiência. Por 30 dias, nós negociamos esse valor de plantão, mas depois desse dia a gente vai ter um reajuste. Existem maneiras de você negociar. Uma coisa é você querer uma oportunidade e tentar se provar, né, para esse cliente. Você vai abrir a sua oportunidade, você vai prestar um serviço por um valor menor para ele te conhecer, porque é só assim que se conhece o serviço, porque o serviço ele é diferente do produto, você não consegue ver as características antes de comprar, você só consegue ver o valor agregado quando você executa, você compra esse serviço. Então, se você negociar um valor menor, um período de experiência, para poder provar o seu valor, é aceitável, mas o que você não pode aceitar é receber um valor que está abaixo do que você agrega por vergonha, por medo, por falta de conhecimento, por falta de segurança. Isso mesmo. E você mesma, né, Marcela, quando começou com a sua empresa, você cobrava um valor e hoje cobra outro maior, né, com certeza. Então, o que você agregou de valor na sua empresa que te permitiu cobrar mais? Com a experiência, né, desde que eu abri a empresa, eu pude entender melhor que o meu... Voltamos. Aí. Então, na minha empresa, o que a experiência me permitiu foi montar modelos, fazer produtos mais assertivos para os meus clientes. Nem foi tanto aumentar o valor da minha hora, porque eu já tinha pesquisado com os concorrentes, já tinha verificado no mercado. Então, essa questão de valor, eu já tinha uma noção. Mas o que a experiência me permitiu foi aumentar minha margem ao oferecer produtos que encaixassem na necessidade de cada cliente. Então,
o valor do plantão em si, eu aumentei pouca coisa, mas a minha margem aumentou quando eu acertei entregando o que aquele cliente precisava. E então, por isso que eu falo, é muito interessante a gente conhecer o nosso cliente, ouvir as necessidades dele, que a gente vai conseguir oferecer um produto, né, um serviço que atenda a necessidade daquele cliente, e ele não vai sentir dificuldade em pagar aquele valor quando ele entender o que você agrega para ele. Então, eu consigo agregar segurança, eu tenho uma supervisão, eu coloco profissionais treinados, que eu dou treinamento toda semana, eu coloco, meus cuidadores são uniformizados. Então, eu estou construindo um padrão de atendimento para poder oferecer para o meu cliente. E é nesse padrão de atendimento que a gente consegue diminuir erros, que a gente consegue atender melhor a necessidade do nosso cliente. Por isso que a gente precisa se profissionalizar, a gente precisa internalizar quais são as nossas funções e o que o nosso cliente precisa. Estudar o mercado. E isso só é possível quando você, não é não, é mais tranquilo quando você é um empreendedor, porque você é responsável pelo seu serviço, pelo seu imposto que você paga, você tem flexibilidade para trabalhar determinados horários, mas você pode trabalhar mais, pode atender mais de um cliente. Você tendo carteira assinada, você tem um horário limitado para trabalhar. Então, você acaba se acomodando. Você acomoda por deixar o seu patrão recolher o seu imposto, recolher o seu INSS, recolher as suas férias parcialmente para depois você tirar, recolher o seu 13º. Então, isso é provisionado obrigatoriamente do seu salário e você acaba se acomodando e deixando que o seu patrão, que o seu contratante domine a sua carreira, determine o que você vai ser. E como empreendedor, não. Você é responsável pela sua carreira. Você toma as rédeas da sua vida e do seu ganho, o que possibilita você trabalhar mais, se profissionalizar mais, ter mais experiências com outros clientes, com diversos clientes, de grau de dependências diferentes. E é isso que vai trazer mais experiência e agregar valor ao serviço que você vai prestar. Então, quando o cuidador já chega ali uniformizado, com um padrão de qualidade de atendimento, um padrão até de fala, de postura, a família já sabe, não, aquele cuidador ali tem um padrão de qualidade da Marcela Rodrigues. Já é um cuidador diferenciado. Esperar voltar. Voltou? Só um minutinho, pessoal, que a Aline já está voltando. Estou te ouvindo, Marcela. Isso. Então, exatamente, é isso que eu estou tentando, que eu estou construindo com a minha empresa, criar o padrão Marcela Rodrigues de atendimento, onde a gente vai ter uma referência, já ter uma postura diferente, pelo menos, como o serviço é algo intangível, como a gente não consegue ver as características antes da realização, com a padronização, a gente já tem uma noção do que esperar desse profissional, né, que vai facilitar bastante essa aceitação, a entrada no mercado e o conseguir mais clientes. E é isso que eu oriento todos os cuidadores que nos seguem a fazer, a se profissionalizar, a procurar melhorar essa questão profissional do cuidador de idoso. Uhum. E aí você estava falando um pouquinho da experiência da sua empresa, né? Como foi que você observou essa necessidade de mudança, né? De oferecer mais? É observando as necessidades do cliente, identificando o que ele pede, o que ele precisa. Eu penso que essa é uma linha de pensamento que o cuidador precisa ter dentro da sua profissão, né? Essa conduta empreendedora. Não é apenas oferecer um serviço de acompanhar, de trocar fraldas ou de dar remédios, né? O cuidador, ele precisa entender que para ele faturar bem, ele precisa ver o seu serviço como um negócio, como uma profissão, não é verdade? Exatamente.
Como eu disse, nós precisamos aprender a escutar o que o nosso cliente precisa, ouvir melhor, né? Entender melhor suas dores, descobrir quais são suas objeções em relação ao serviço que você oferece, para conseguir negociar bem todos os contratos que você fechar. Porque no início nós temos que definir a boa relação de trabalho, ela é definida no momento do fechamento do contrato, que você vai ter uma relação ganha-ganha com esse cliente. Porque só dessa maneira você vai ter condições de negociar de igual para igual, você tendo consciência, sabendo do seu valor, não tendo medo, tendo segurança do que você faz, você sempre vai buscar uma relação ganha-ganha com os seus clientes, onde as expectativas das duas partes serão atendidas, onde existe possibilitando. Você está me ouvindo, né? Porque eu tenho hora que você fica Tô te calado. ouvindo. Tô te ouvindo. Onde existe uma relação mais tranquila, com bons resultados para o idoso, que é o nosso foco principal, né? Nesse aspecto, é muito importante também analisar os seus concorrentes, observar o que tem permitido os melhores cuidadores de idosos a ganhar mais, né? A gente tem que sempre espelhar dos melhores, onde a gente quer chegar. A gente tem que traçar a nossa escadinha de crescimento. Hoje eu estou começando aqui, estou cobrando esse valor, porque eu ofereço, hoje eu só consigo oferecer isso. Mas conforme eu vou adquirindo experiência, conforme eu for me capacitando, me especializando, onde eu quero chegar, né? Então eu tenho que desenhar a minha escadinha para poder me basear nela e focar nesse ganho onde eu quero chegar. Porque somente assim nós vamos conseguir crescer e conseguir bons resultados. Isso mesmo. E toda essa profissionalização, esse amadurecimento, essa postura profissional, né, diante dessa carreira de cuidador de idosos, ela é passível de aprendizado, né, Marcela? E no dia 2 de março, na quinta-feira, você vai falar muito sobre isso, né? Fala um pouquinho para a gente do seu evento. Isso, no dia 2 de março, nós vamos ter um aulão onde eu vou explicar para vocês o que vocês precisam fazer para poder faturar, ganhar R$ 5.000 por mês, sendo um cuidador de idosos autônomo. E para vocês se inscreverem, participarem desse aulão, é só acessar o link que está nas nossas redes sociais, na bio desse vídeo aqui também, ou na descrição do vídeo, vai estar o link para vocês se inscreverem. Mas se inscrevam, vocês vão receber um e-mail de confirmação pedindo para vocês responderem uma pesquisa. Respondam essa pesquisa, me coloquem lá quais são as maiores dificuldades de vocês. Poder. O que já está voltando. E esse aulão ele vai acontecer no dia 2 de março, às 8h03. Então, espero todos vocês lá, com as dúvidas de vocês, com as participações, para a gente poder agregar o máximo que puder nesse dia, para ajudar vocês a se profissionalizar e ganhar R$ 5.000 por mês. Aline? Certo? Oi, voltou. Oi, voltamos. Isso, E é então, totalmente gratuito esse evento, né, Marcela? Será online, totalmente gratuito. Vocês vão receber nos grupos que vocês entrarem, no e-mail, todas as informações que vocês precisam para participar no dia 2 de março, às 8h03. Isso, uma grande oportunidade que com certeza você que está nos assistindo não pode perdê-la, né? Se você quer se tornar um cuidador de idosos de sucesso, né, faturar pelo menos R$ 5.000 por mês, é oportunidade aí, às vezes você estava esperando para fazer diferente, aprender como fazer diferente, né? E isso, começar esse ano de 2023 aí mudando. Com o pé direito. Com o pé ganhando, direito, faturando. E pode ser uma aula que vai te gerar um gatilho, né? Para você ser um cuidador profissional de sucesso. Pode ser que era isso que você estava precisando para poder deslanchar na carreira. Então, espero vocês no dia 2 de março, às 20h03, para a gente poder ampliar os nossos conhecimentos e os nossos ganhos também. Isso mesmo. E nós já estamos caminhando para o final, mas a gente não pode terminar nosso episódio de hoje sem antes ouvir a sua frase de incentivo, Marcela. Frente a essa vontade dos nossos cuidadores de ganharem mais,
O que você deixa de estímulo hoje para os nossos ouvintes? Voltamos. Hoje a frase de estímulo é em questão de ter coragem de arriscar. Então, cuidadores de idosos, se capacitem, porque isso é o básico, e tenham coragem, não tenham medo de passar o preço do seu plantão. E para isso, e para vocês não terem medo e ter segurança, entendam qual o valor que vocês agregam. Acho que as duas travaram. Isso. Voltou. Só para a gente despedir, porque hoje essa internet está brincando com a gente. Hoje tá. Mas é isso, pessoal. Nós estamos finalizando mais um Café do Cuidador Empreendedor. Agradecemos a presença de todos. Pedimos as desculpas pelas falhas técnicas, mas a gente vai ter que resolver esse problema, Marcela. E não percam o técnico, não tem condições. E aí não percam o próximo episódio, vai ser na quarta-feira, né, Marcela, dia 22? Isso, semana que vem, por causa do carnaval, vou deixar vocês descansando, e na quarta-feira a gente se encontra para poder para poder conversar e discutir o nosso 13º episódio. Então, na semana que vem, a gente vai ter Café do Cuidador Empreendedor na quarta e na quinta, para deixar vocês aproveitarem e pular carnaval tranquilo. Isso mesmo, e o nosso tema vai ser: você sabe o que é um planejamento financeiro? Esse tema é importante, hein, Aline? Muito interessante. Muito importante. A gente está aí construindo uma linha de raciocínio com vocês, hein? Vamos precificar o plantão e vamos entender o que é o planejamento financeiro. Então, não percam o próximo episódio na quarta-feira, dia 22. Espero todos vocês, hein? Tchau, tchau. Bom final de semana, bom carnaval para vocês e aproveitem o dia de vocês. Tchauzinho, tchau, Marcela. Obrigada pela oportunidade. Até quarta-feira. Até quarta-feira.